Olá, meu nome é Marcelo Lopes e estou aqui mais uma vez para juntos podermos estudar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é luz, ela ilumina os nossos pensamentos. O Salmo número 119, versículo 105, ele diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se vocês estiverem gostando do vídeo, eu peço que vocês possam se inscrever no canal para que possa apoiar essa iniciativa e também possa ativar o sininho para que vocês possam receber novas notificações que possa te ajudar e ajudar outras pessoas também a descobrirem um pouquinho os segredos da palavra de Deus. Vamos então? Eu queria falar sobre um tema muito importante. O que é a verdade? A verdade nos dias de hoje ela parece um pouco relativa, né? Cada um parece ter a sua verdade. Mas para os cristãos que têm como base a palavra de Deus, o que é a verdade? O que a Bíblia diz ser a verdade? E para que serve a verdade? Tem um texto muito conhecido de todos, né, que diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Após adquirir o conhecimento da verdade, você só permanece no erro se você quiser, se você assim o desejar. Então, por esse motivo, é de extrema importância que vocês possam conhecer o que é a verdade segundo a palavra de Deus. Vamos então? Antes de nós começarmos a falar sobre a verdade, eu já comentei aqui no primeiro vídeo, né, que nós devemos fazer o quê? Orar. A Bíblia, a palavra de Deus, ele é um livro espiritual. E para que nós possamos entender a vontade de Deus, é importante que nós façamos uma oração. Vamos falar com o Pai. Bendito Deus, amado Criador, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai querido, porque temos o privilégio de poder abrir a tua palavra e poder entender o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Pai querido, que o teu Santo Espírito possa influenciar a nossa mente e que esse vídeo possa chegar, Pai querido, a centenas, a milhares de pessoas, para que eles possam descobrir qual é a tua vontade, registrada nas Sagradas Escrituras. Para isto eu te peço a sua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá então. Uma das funções do Espírito Santo de Deus na Terra diz assim, no livro de João, capítulo 16, versículo de 7 a 12. Jesus Cristo estava tendo uma conversa com os seus discípulos e ele falou algumas verdades importantes que eles precisavam ouvir. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, olha só, quando o Espírito Santo de Deus viesse à Terra, ele ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Jesus Cristo estava falando, né? Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tem ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus Cristo ele deu essa série de instruções aos seus discípulos pouco antes dele subir para o Pai. Agora, o que esse tema da verdade tem a ver com o Espírito Santo e com a sua missão que ele desempenharia aqui na Terra? Vamos ver o que a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 16, versículo 13. É um versículo muito importante e fará toda a diferença nesse estudo que nós estamos abordando neste momento. Vamos lá. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Oh, que verdade importante, né? O Espírito Santo de Deus, quando ele viesse
Jesus Cristo iria rogar ao Pai e ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e quando ele viesse aqui à Terra, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo de Deus também, ele seria responsável por guiar o povo de Deus a toda a verdade. Mas eu faço uma pergunta: a verdade não é uma só? Por que o Espírito Santo de Deus iria guiar o povo de Deus a toda a verdade, se a verdade ela é única? Vamos lá, vamos ver o que Jeremias 10 tem a nos dizer. Essa minha tradução desse versículo, ela está na Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Olha só o que diz. Mas o Senhor, Deus, é a verdade. Ele é o mesmo e é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Em Jeremias capítulo 10 está dizendo que Deus o Pai é a verdade. Forte, hein? Agora, será que a Bíblia apresenta outras coisas sendo a verdade? Tem um texto que eu acredito que a maioria de vocês já conhecem, né? E quando eu citar ele aqui, vocês vão entender agora a outra coluna da verdade. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 6. Diz assim, ó: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus no livro de João, ela está dizendo que o Filho também é a verdade. Jesus Cristo também é a verdade. Olha que maravilhoso. Vamos para a terceira coluna da verdade? Esse texto se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. É o Espírito e é o que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Quando nós falamos de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um atributo que a gente se refere a um, a gente se refere aos três, porque Deus é uma coisa só que é revelada em três pessoas distintas. É um mistério que a gente ainda não tem uma plena consciência da forma como é. Mas a Bíblia apresenta dessa forma. Então, se automaticamente eu estivesse falando que Deus o Pai é a verdade, Deus o Filho também seria a verdade e Deus o Espírito Santo também seria a verdade. Mas a palavra de Deus ela faz questão de dizer que cada um deles é a verdade. Muito importante, né? Agora tem um outro texto que eu garanto a vocês que também é muito conhecido da parte de vocês. João, capítulo 17, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus ela está dizendo que a quarta coluna é as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus deixada para nós, para a nossa instrução, para o nosso auxílio, para a nossa repreensão, para a nossa correção. Olha, é maravilhoso, né? Então, eu poderia dizer que a quarta coluna da verdade é a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus ela é em partes? Só o novo? Só o antigo? Não, a palavra de Deus é na sua totalidade, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Isso é muito importante. Na palavra de Deus ela diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e ela é útil para uma série de coisas. Vamos lá. A quinta coluna da verdade, ela sacudirá um pouco o mundo cristão. Por quê? Muitos que se dizem estar cheios do Espírito Santo de Deus, que falam em línguas, que falam dons de profecia, negligenciam a quinta coluna da verdade.
muito forte. A quinta coluna da verdade, ela está no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 151 e o versículo também 142. Vamos ver o que diz a quinta coluna da verdade? Diz assim, ó: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. A palavra de Deus ela está dizendo que todos os mandamentos de Deus são verdade. Mas o versículo 142 ele é um pouquinho mais claro. Olha só o que diz o versículo 142 do Salmo 119. Diz assim: A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Vocês conseguem entender agora porque o Espírito Santo, uma das funções dele seria guiar o povo de Deus a toda a verdade? Será que a verdade da lei de Deus ela não está sendo negligenciada por aqueles que dizem estar cheios do Espírito Santo de Deus? Hein? É uma pergunta que eu te faço. A palavra de Deus diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Se tudo que acontece de ruim no mundo hoje é por causa do pecado, como a lei de Deus não estaria mais em vigor? Se o apóstolo Tiago diz que nós seríamos julgados pela lei da liberdade, Deus, ele deu exemplos práticos no nosso cotidiano das coisas que realmente acontecem no reino dos céus. Você vê o mundo em que nós vivemos. Se esse mundo não tivesse leis, esse mundo seria uma eterna desordem. Mas as leis que há neste mundo, elas servem para colocar ordem nas coisas. A mesma coisa, Deus, quando criou os céus e da terra. Ele colocou uma série de leis, e essas leis, elas são imutáveis. Porque se as leis de Deus deixarem de existir, a criação vira uma desordem. Eu queria que vocês pudessem refletir nesse estudo de hoje sobre as colunas da verdade. E se vocês quiserem se aprofundar mais sobre esse tema, seria um grande prazer poder trazer outros vídeos para trazer uma maior compreensão de tudo que nós falamos até aqui. Vamos falar com Deus? Pai querido, obrigado porque a tua palavra ela se abriu para trazer luz à nossa mente, o nosso entendimento. Que o teu Santo Espírito, Pai querido, faça a obra de convencer, porque a minha tarefa é só mostrar a palavra. E o teu Santo Espírito possa convencer todos aqueles que estão abertos a descobrir o que a tua palavra tem a lhes ensinar. Pai querido, conceda-nos um bom dia, abençoe a todos os que estão ouvindo este vídeo, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Até logo, até um próximo vídeo, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém.